Há histórias que começam com tiros, outras com tempestades. A de Ethan Marlowe começou com um silêncio tão profundo que parecia segurá-lo pela garganta. Era meia-noite quando o vento quente do deserto varreu a porta de sua fazenda com tanta força que Ethan acordou achando que alguém chamava por ele. Naquela região, o deserto não dava avisos. Era severo, orgulhoso e antigo. E Ethan aprenderia naquela mesma noite que o deserto também devolve destinos inteiros, às vezes na forma de uma mulher. Ele ouviu um som abafado. Não era animal, não era vento, era humano, doloroso, raro. Ethan pegou o lampião, ergueu-o diante do pasto seco e seguiu o som até uma figueira solitária. Ali, caída como se o céu tivesse despencado sobre seus ombros, estava ela, uma jovem Apache, mas não qualquer jovem. A respiração dela era curta, o rosto marcado por poeira e suor, as tranças longas adornadas com penas que brilhavam sob o lampião. Os olhos, aqueles olhos, feriam. Eram intensos, profundos, orgulhosos, mesmo enfraquecidos. Quando Ethan se aproximou, ela recuou como uma onça ferida, mas ele colocou o cantil no chão e deu 2 passos para trás. O gesto universal da paz. Ela hesitou, então bebeu, e aquele pequeno gole mudaria tudo o que viria depois. Ethan a carregou para dentro, não por heroísmo, mas porque algo dentro dele, algo que ele não entendia, disse que deixar aquela mulher ali seria quebrar um código antigo, mais antigo que fazendeiros, cidades, cercas ou fronteiras. No amanhecer, ela já estava consciente, assustada, atenta, observando cada canto da casa, cada gesto dele. E pela primeira vez, Ethan sentiu que sua fazenda, antes tão silenciosa, parecia guardar um segredo que não queria revelar. O nome dela, ele descobriria mais tarde, era Ayane. E ao levá-la à cidade para encontrar ajuda, ele descobriu outra coisa. O mundo era pequeno demais para a grandeza dela. Os moradores não perdiam tempo. Riam, debochavam, apontavam, chamavam-na de selvagem. Riam das miçangas, das penas, do modo como ela caminhava em silêncio, como se pisasse no deserto com respeito, e não como quem pisa em terra para possuí-la. Ethan sentiu vergonha deles. E pela primeira vez, desde que mudara para aquela região, sentiu vontade de voltar correndo para seu rancho e nunca mais pôr os pés naquela cidade. Mas o mundo não estava prestes a rir por muito tempo, porque 3 dias depois, o chão da fazenda começou a estremecer. Primeiro um tambor, depois 2, depois centenas de cascos de cavalos e a poeira subindo como um muro. Quando Ethan saiu, o sol mal havia nascido, mas já havia 300 guerreiros Apache cercando sua propriedade. Não com violência, não com raiva, com presença. Uma presença tão poderosa que até o vento pareceu se calar. E entre eles, um homem imponente, o corpo pintado, a postura firme. Olhou para Ayane, depois para Ethan, e então todos viram. Ayane não era apenas uma Apache perdida. Ela era alguém importante, alguém que jamais deveria estar sozinha. Os habitantes da cidade, que costumavam rir, foram até a estrada e viram a cena de longe. E ali, diante daquele mar de guerreiros silenciosos, ficaram pálidos. Riso? Nenhum. Nem coragem para isso eles tiveram. A vida de Ethan virou outra. Os guerreiros voltavam todos os dias. Primeiro observavam, depois se aproximavam. Depois falavam pouco, mas falavam. Ayane recuperou as forças e passou a andar pela fazenda como quem conhece o lugar há muito tempo. Tocava os animais com cuidado, examinava as plantações, estudava a casa de Ethan com olhos curiosos. Ethan percebia cada detalhe, cada olhar, cada respiração que ela prendia quando ele chegava perto demais. A tensão entre eles crescia como fogo escondido sob cinzas. Ayane era prometida a um guerreiro da tribo. Isso Ethan descobriu quando ela apontou para o próprio colar e desenhou um círculo na terra, depois outro. União, compromisso.
destino já traçado. Mas os olhos dela, toda vez que cruzavam os dele, esses olhos contavam outra história, uma história proibida. Ethan sabia que estava caminhando por um terreno onde sentimentos tinham consequências. Entre os Apache, honra não era palavra, era lei. Entre os moradores da região, preconceito não era atitude, era hábito, e ele estava preso entre os dois mundos. Mas Ayane o ensinava, com gestos e com pequenos símbolos desenhados no chão, tudo sobre seu povo. Como tratavam a terra como mãe, como os espíritos dos ancestrais guiavam decisões, como a palavra dada valia mais que qualquer papel assinado. Ethan, por sua vez, contava sobre sua antiga vida, sobre o peso de viver sozinho, sobre o vazio que o acompanhava desde que chegara ao deserto. Era estranho, mesmo sem falarem a mesma língua, pareciam se entender melhor do que muitas pessoas que falavam o mesmo idioma. Mas então veio o momento que mudaria tudo. Naquela manhã, Ayane acordou Ethan apenas com o toque suave dos dedos. Pediu que ele a seguisse até a clareira atrás da fazenda. O céu era tão azul que parecia não ter fim. E então ela começou a dançar. Não era uma dança comum, era um ritual, antigo, profundo, sagrado. E quando Ethan achou que nada poderia surpreendê-lo mais, os guerreiros apareceram, não 20, não 50, mas os mesmos 300, montados, silenciosos, observando. Ayane parou, olhou para Ethan e com um gesto simples, o gesto de quem entrega algo precioso, tocou o peito dele. Ethan sentiu o coração acelerar tanto que achou que fosse atravessar o próprio corpo. No momento em que ela tocou seu peito, um dos guerreiros se aproximou e disse em inglês arrastado: "Se ela te escolheu, não é simples, não é leve e não tem volta." Ethan não sabia, mas aquela escolha colocaria sua vida no centro de um código antigo, rigoroso e implacável. E Ayane se aproximava cada vez mais dele, e o deserto silencioso observava, e guardava, e esperava. O sol despontava sobre a fazenda, tingindo o céu de dourado e laranja. A vastidão do deserto parecia abraçar Ethan e Ayane, como se quisesse protegê-los do mundo lá fora. Mas, naquele mesmo mundo, os olhos da cidade continuavam fixos na propriedade, curiosos, julgando, sussurrando. Ethan ainda sentia o toque da mão de Ayane contra o seu peito, o peso de um gesto silencioso carregado de significado. Ele sabia que, a partir daquele momento, sua vida não seria mais a mesma. Cada decisão, cada olhar, cada gesto estava agora sob a lente de algo maior. A honra, a tradição, a coragem. Ayane o guiou para dentro da clareira, onde havia pedras arranjadas em círculo, marcas antigas, talvez de gerações de mulheres e homens que haviam dançado ali antes dela. Ela começou a desenhar símbolos na terra com o dedo, e Ethan tentou imitar, mesmo sem compreender completamente. Cada linha, cada curva tinha um significado profundo, e ele sentiu que estava sendo testado, não apenas como homem, mas como alguém digno de confiar nela. "O que significam?" perguntou Ethan a voz baixa, quase reverente. Ela sorriu, um sorriso que misturava ternura e mistério. Não respondeu, apenas continuou os gestos, e ele percebeu que aquele era um ensinamento sem palavras, um aprendizado de paciência, respeito e presença. Nas manhãs seguintes, a rotina da fazenda mudou. Ethan e Ayane trabalhavam juntos, mas cada tarefa tinha um ritual, um significado. Alimentar os animais, cuidar das plantações, consertar cercas. Tudo era feito com cuidado e atenção ao mundo ao redor, aos sinais da terra, ao respeito pelos ancestrais que Ayane frequentemente mencionava, apontando para o céu ou para pedras específicas, como se falassem diretamente com espíritos invisíveis. A cidade, como sempre, observava. Alguns moradores passaram a evitar a estrada até a fazenda, outros ainda zombavam, mas algo havia mudado.
O silêncio que antes acompanhava as risadas deu lugar à atenção. Todos sabiam que havia algo acontecendo ali que não compreendiam, algo que não poderiam controlar. Ethan sentia a pressão, mas também sentia algo novo: confiança. Ele via em Ayane não apenas uma mulher, mas uma força da natureza, uma ponte entre dois mundos. Cada olhar dela parecia dizer que ele podia ser melhor, que podia aprender a respeitar algo maior do que ele mesmo. Ayane, por sua vez, começou a confiar nele de maneiras sutis. Ela compartilhava histórias de sua infância, de rituais, das viagens pelos desertos, das lições de sua avó e do respeito profundo pelos guerreiros e pela terra. Ethan ouvia atentamente, cada palavra gravando-se em sua memória, cada gesto dela ensinando algo novo sobre coragem, paciência e amor. O ponto mais delicado veio quando Ethan descobriu que Ayane havia sido prometida a outro, um guerreiro de sua própria tribo, alguém que havia crescido com ela, conhecido cada passo de sua vida, cada segredo. Ethan sentiu o peso da realidade. Não podia apenas deixar-se levar pela atração ou pelo desejo. Havia tradições, compromissos e códigos que ele precisava respeitar. Mas o coração, como sempre, é teimoso. Os encontros entre Ethan e Ayane tornaram-se mais frequentes, mais íntimos, sempre carregados de tensão. Um toque acidental ao entregar água, um olhar prolongado ao colher ervas, um sorriso silencioso ao completar tarefas lado a lado. Cada gesto pequeno era carregado de significado, cada aproximação uma mistura de perigo e desejo. E então, numa tarde em que o sol dourava os campos, Ayane levou Ethan a uma antiga formação de pedras no deserto. Ali, contou-lhe sobre o compromisso que tinha com seu prometido, mas também sobre o coração dela, que agora, lentamente, se inclinava para Ethan. Escolhas não são fáceis, disse ela, a voz quase um sussurro, mas o coração encontra seu caminho, mesmo através de códigos e tradições. Ethan segurou sua mão, sentindo o calor, o peso da responsabilidade e a força do sentimento que crescia entre eles. Ali, no deserto vasto e silencioso, eles compreenderam que não havia pressa, mas havia verdade. E que para cada gesto de coragem, cada ato de respeito, o deserto observava, guardava e devolvia aquilo que se merecia. Quando voltaram para a fazenda, o vento trouxe consigo o som distante de cascos. Mas não eram apenas os guerreiros dessa vez. Havia outros viajantes chegando, pessoas da cidade curiosas, alguns com más intenções, outros apenas atraídos pelo mistério. Ethan percebeu que, mesmo com tudo que aprendera e todo o respeito conquistado, o mundo lá fora ainda não estava pronto para aceitar a união dele e de Ayane. O teste estava longe de terminar. O amor deles agora precisava resistir não só aos códigos da tradição, mas também à curiosidade e ao julgamento de toda uma comunidade. E o deserto, silencioso e antigo, observava cada passo. O sol caía em tons de cobre sobre as planícies do deserto, fazendo as sombras se alongarem como dedos sobre a terra seca. Ethan observava Ayane à distância, sentindo cada gesto dela como uma música silenciosa, um ritmo que apenas o coração dele parecia entender. Nos dias que se seguiram, a tensão entre os dois cresceu, carregada de olhares, toques sutis e uma comunicação que não precisava de palavras. Ethan aprendeu a interpretar cada gesto de Ayane, o modo como ela inclinava a cabeça, a forma como os olhos dela buscavam o dele, mesmo quando desviava para esconder o desejo. Cada detalhe era um ensinamento, um convite silencioso, um desafio. Os guerreiros Apache continuavam a observá-los, mas agora de maneira mais próxima. Ethan percebeu que cada movimento seu era medido não apenas pela coragem, mas pela sinceridade. Não bastava apenas proteger Ayane ou tratá-la com gentileza.
Ele precisava demonstrar respeito profundo pela cultura dela, pela honra que guiava cada decisão de sua vida. Numa manhã, Ayane conduziu Ethan até um antigo ponto de encontro da tribo, um círculo de pedras em forma de sol. Ali, começou a ensinar-lhe os rituais de respeito aos ancestrais, a importância das oferendas, a maneira de ouvir a terra antes de agir. Cada gesto era simbólico. Cada palavra, mesmo que silenciosa, carregava séculos de tradição. Para estar ao lado de quem amamos, explicou ela, desenhando símbolos na areia, não basta sentir o coração. É preciso entender o espírito que o guia. Ethan sentiu o peso daquela frase como uma onda que o atravessava. Ele compreendeu que o amor entre eles não era apenas paixão. Era responsabilidade, compromisso e coragem para enfrentar não armas, mas preconceito, julgamentos e códigos antigos. Enquanto aprendia, Ethan notava a cidade à distância. Alguns moradores ousavam se aproximar da estrada que levava à fazenda, observando com olhares curiosos, temerosos e, em alguns casos, invejosos. Havia quem desejasse ver Ayane como uma intrusa, mas ela permanecia firme, silenciosa, inabalável. A presença dela transformava Ethan de forma indireta a percepção daqueles que a julgavam. A conexão entre Ethan e Ayane se aprofundava com pequenos gestos, a mão que roçava a dele ao ajudá-lo a recolher sementes, o olhar prolongado enquanto observavam os guerreiros realizando treinos antigos, o sorriso quase imperceptível quando ele finalmente acertava o desenho de símbolos na areia. Cada instante era carregado de emoção, tensão e desejo contido. Mas a sombra do compromisso de Ayane pairava sobre eles. O guerreiro prometido da tribo permanecia na memória dela, uma presença invisível que lembrava Ethan de que nada ali era simples. Mesmo assim, a atração entre eles crescia, intensa, silenciosa e irresistível. Numa tarde em que o calor do deserto parecia suspender o tempo, Ayane e Ethan foram surpreendidos por uma situação inesperada. Um grupo de moradores curiosos se aproximou da fazenda, aparentemente atraído pela fama dos 300 guerreiros que protegiam Ayane. Alguns vieram com más intenções, outros apenas por curiosidade, mas todos estavam ali para observar, julgar e questionar. Ethan sentiu o peso da responsabilidade. Não era apenas a vida dele em jogo, mas também a honra de Ayane, a confiança dos guerreiros e o respeito pela cultura dela. Ele se aproximou dos visitantes com firmeza, demonstrando coragem sem usar violência. Sua presença, calma e determinada, falava mais do que qualquer palavra poderia expressar. Ayane permaneceu ao lado dele, sua postura imponente, olhos fixos, mostrando que não precisava de proteção para se defender, mas que sua força ali se unia à de Ethan de maneira silenciosa e poderosa. A tensão se transformou em um espetáculo de respeito mútuo, e os curiosos, constrangidos, recuaram, percebendo que não era apenas uma fazenda, mas um mundo inteiro que existia ali, guiado por códigos e tradições que eles não compreendiam. Nos dias que se seguiram, Ethan passou a conhecer ainda mais profundamente os guerreiros Apache. Aprendeu sobre a liderança silenciosa, o respeito à hierarquia, a importância do coletivo e a maneira como a coragem era medida não pela força, mas pela sabedoria e pela integridade. Cada ensinamento aumentava a conexão dele com Ayane, reforçando a confiança e a intimidade que cresciam entre eles. E em meio a essa rotina, Ethan começou a perceber que o amor que sentia por Ayane era diferente de tudo que já conhecera. Não era apenas paixão ou desejo, era um compromisso silencioso, uma promessa implícita de honrar a história dela, de respeitar sua cultura e de enfrentar juntos qualquer julgamento ou obstáculo que o mundo pudesse impor. Em uma tarde, enquanto contemplavam o horizonte do deserto,
Ayane falou pela primeira vez sobre o que sentia. Meu coração conhece o que deseja, disse ela, a voz suave, mas firme. Mas o caminho até ele é cercado de escolhas difíceis. Você está disposto a caminhar comigo, mesmo sabendo que cada passo terá seu preço? Ethan segurou sua mão com firmeza, sentindo o calor e a vida pulsando entre os dedos. Ele sabia que o preço poderia ser alto, mas também sabia que o amor deles havia se tornado algo maior do que qualquer medo ou tradição. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de vermelho e dourado, um mensageiro chegou à fazenda. Trajava roupas que misturavam os trajes locais e sinais da tribo. Trazia uma notícia que poderia mudar tudo. O guerreiro a quem Ayane havia sido prometida estava a caminho. Ethan sentiu o coração apertar. Sabia que o teste final estava próximo. Não se tratava mais apenas de amor ou respeito. Era uma prova de coragem, honra e compromisso. E o deserto silencioso observava cada passo, cada decisão, cada batida de coração.